todos, muito bem-vindos ao nosso seminário Reforma Tributária, Sugestões ao Senado, hoje, 13 de setembro de 2023. Queria dar boas-vindas a todos que se encontram aqui presencialmente e também aqueles que nos acompanham pela internet. O tema dos mais relevantes, se não o mais relevante hoje para o nosso país, pode determinar o futuro e realmente o sucesso ou o menor sucesso da nossa economia nos anos que virão. Temos hoje aqui uma mesa estrelada para a abertura dos trabalhos, que muito me honra presidir, hoje aqui em nome da Associação dos Advogados de São Paulo, que em conjunto com a sua entidade irmã, o Instituto dos Advogados de São Paulo, já vem promovendo vários seminários sobre a reforma tributária já há alguns anos. Se não me engano, o último foi em 2019, ainda antes da pandemia. E que a ideia, como sempre tem sido e que continuará sendo, é de promover o debate, aprofundar os estudos e hoje, mais especificamente aqui, trazer sugestões ao Senado Federal. A reforma tributária, a PEC 45, está colocada, não existe reforma ideal, existe reforma possível, e dentro dessa possibilidade, com o espírito de tentar contribuir para a construção de um ambiente que seja o mais amigável e indutor possível do crescimento econômico, é que a gente se encontra aqui hoje, nessa manhã. Então, eu gostaria aqui de começar passando a palavra para o doutor Renato Silveira, que é presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, que, como disse, vem aí trabalhando conosco no sentido de organizar esses eventos, promover esses debates, para que a gente possa abrir os trabalhos aí com chave de ouro. Muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. É com enorme satisfação que damos por abertos mais este evento, em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com a Associação dos Advogados, uma parceria que tem sido absolutamente rica e frutífera sobre um tema dos mais importantes. Na verdade, eu, como um simples curioso sobre o tema, como um penalista que está sempre a aprender e cada vez mais com os meus professores, doutor Hamilton, doutor Heleno, gostaria só de dar esta palavra inicial, desejando a todos bons trabalhos, agradecendo esta parceria com a associação, que cada vez mais se fortalece. Foi uma meta da atual gestão, o fortalecimento dessa aproximação, que tem dado frutos como o de hoje. Queria desejar a todos muito bons trabalhos. Queria, se possível, convidar a doutora Suzy, que é a nossa diretora, para também compor a mesa, e desejar a todos dias frutíferos de aprendizado e bons trabalhos. Obrigado, Renato. Realmente uma satisfação e um pecado meu aqui já não convidar de saída a doutora Suzy, que, fora de dúvida, é uma força ímpar na organização desse evento e promoção desse debate. Queria, então, passar a palavra para o doutor Hamilton Dias de Souza, cuja presença aqui muito me honra. Tive o privilégio de começar minha carreira em seu escritório, trabalhando com o doutor Mário Costa, de Oliveira Costa, há quase 30 anos, e, portanto, a sua presença aqui realmente abrilhanta de forma inigualável esse evento. Lembro que, quando comecei a carreira lá, era 1994, então era um ano após aquele ano que, teoricamente, haveria uma revisão do sistema tributário nacional. Estamos hoje aqui, quase 30 anos depois, ainda trabalhando em aprimoramentos. Esses aprimoramentos, eu acho, sempre continuarão existindo, mas eu acho que precisamos buscar aqueles que realmente tragam maior segurança jurídica para o contribuinte, para o ambiente de negócios, e sem que isso, penso eu, constitua
uma disrupção, porque as disrupções, muitas vezes possam ser atraentes, elas sempre acabam trazendo um custo. Além do fato de que, nesses 30 anos, não foram 30 anos em que o país se quedou inerte. Muitas disputas aconteceram, muitas controvérsias foram resolvidas pelo Poder Judiciário. E a gente simplesmente ignorar todo esse trabalho feito e começar realmente um trabalho do zero é um risco que a gente precisa dimensionar e trabalhar agora nessa construção do SAPEC para diminuir o máximo possível. Então, com esses comentários, queria, de novo, com muita honra, passar a palavra ao doutor Hamilton. Posso só para me refazer de uma falta, gostaria também de cumprimentar o doutor Gustavo Ventura, presidente da Federação dos Institutos dos Advogados todo o Brasil, também presidente do Instituto de Pernambuco, que dá a honra de todos aqui com sua presença. Doutor Hamilton, perdão. Eu quero cumprimentar a todos da mesa, todos aqui, meus amigos. Uma honra para mim, todas as palavras do nosso presidente hoje da mesa, uma honra tê-lo aqui neste momento. Eu não posso disfarçar um certo orgulho. Eu vejo aqui tantos colegas, quanto tempo que discutimos, me lembro com meus embates lá no CARF com colegas aqui, com todos nós. Enfim, é um prazer estar aqui. Heleno, é um prazer estar aqui. Senhores, Heleno falava um pouco provocativamente, me dizia, pois é, você era a favor da reforma tributária e eu era contra. Hoje, eu sou a favor e você é contra. Isso, além da brincadeira, eu quero dar uma explicação. Eu não sou contra a reforma tributária. Nunca fui contra uma reforma tributária. Eu acho que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Quando se fala de caos tributário, coisas do gênero, eu estou de acordo. Realmente, há uma série de fatores que levaram a essa nossa situação. E entre os fatores, eu não posso deixar de apontar a jurisprudência. A jurisprudência alterou, a meu ver, conceitos estabelecidos na Constituição de 88 e provocou aqui uma série de inseguranças. Portanto, está na hora de mexer. O problema é saber qual reforma tributária. Hoje eu concordo perfeitamente com a Amêndola. Nós estamos num determinado momento em que a PEC 45 passou pela Câmara. Eu conversei, tive a oportunidade de conversar com o relator no Senado. Foi o que ele me disse. Ele falou, nós vamos seguir aquela estrutura, estou aberto para uma série de questões, mas não vamos modificar a estrutura. É o que temos e, portanto, eu estou aqui com o objetivo de colaborar, de ver o que é possível fazer, e não uma postura negativa contra tudo. Apesar de ter escrito bastante coisa contra a reforma tributária, essa é a minha posição hoje. O primeiro ponto, e nós somos poucos, gente, isso aqui eu queria fazer quase que uma provocação. A minha primeira questão é se nós temos um tributo dual ou não. Todos nós aprendemos nos livros escolares em que competência tributária é de quem legisla. As competências tributárias são competências legislativas. A arrecadação e fiscalização é matéria de capacidade tributária. Isso aqui enfim, é o primeiro ano de direito tributário que nós aprendemos nas escolas. A capacidade, a competência tributária será da União para legislar sobre a CBS e sobre o IBS. Isso é indiscutível, está escrito. As normas serão exatamente as mesmas, por força de imperativo contido no projeto, no sentido de que elas têm que ser harmônicas. Portanto, se é uma legislação, tanto me faz, se for uma lei ou duas leis, enfim, se as normas são idênticas e emanadas de um órgão legislativo da União, que é o Congresso Nacional, eu não tenho dúvida que esse tributo é de competência legislativa da União. A competência legislativa da União. Eu quero aqui dizer que o fato de ser veiculado por lei complementar, isso não me diz nada.
contra o que eu estou dizendo. Empréstimos compulsórios são instituídos por lei complementar e nunca ninguém disse que o empréstimo compulsório não é da União. Competência residual também, e o Supremo Tribunal Federal já o disse, que matérias da competência privativa relativas à instituição de tributos, quando veiculadas por leis complementares, são, na verdade, a lei complementar funciona como uma verdadeira lei ordinária. Qual é a diferença? O quórum. Apenas o quórum de votação que vai ser diferente. Fora disso, eu, honestamente, não vejo como sustentar, não vejo, aliás, provocativamente a todos, dizer dual como. Eu não vejo tributo dual. Curiosamente, eu tenho tentado provocar algum debate nesse sentido, mas não tenho conseguido. Estou aproveitando o dia de hoje. A par disso, se o tributo é da União, nós fizemos um cálculo no escritório de carga tributária total. Se isto ficar na competência da União, a União terá 91,57% da arrecadação de todos os tributos do país. 91,57%. Muito difícil sustentar que um país é federativo com essa concentração de tributos na União, com a competência legislativa da União, embora o produto da arrecadação seja partilhado. Eu examinei várias federações e não encontrei nada similar em federação alguma. Vi o Canadá, é interessante, um exemplo, me permitam ficar falando sobre coisas que têm sido repetidas, mas o Canadá começou em 91 a reforma tributária. A reforma tributária, no primeiro momento, uma das províncias nem foi à corte, ameaçou ir à corte, sustentando inconstitucionalidade. Foi tão forte a sustentação de inconstitucionalidade por ferir o Pacto Federativo que houve um recuo e durante 20 anos, a União ficou negociando com as províncias e dessa negociação com as províncias não conseguiu harmonizar completamente. Algumas das províncias, como o Quebec, por exemplo, falaram muito bem, o tributo nós vamos harmonizar, mas eu arrecado, eu que vou fiscalizar, o processo tributário vai ser meu e assim por diante. Algumas outras províncias, como Ontário, falaram, não, para mim, eu vou criar um tributo mais baixo, o tributo é de 15, o meu vai ser de 13. E algumas províncias, depois de algum tempo, saíram da harmonização. Outras, as pequenas, muitas delas ficaram apenas com sales tax, entendendo? E sequer entraram no acordo. Portanto, a questão federativa, para os que falam em Canadá, que eu ouço por aí, não tem nada a ver com... O sistema federativo do Canadá foi muito preservado. Aí eu ouço também, e ouço muito da doutrina, falar-se em Alemanha. Mas como funciona o sistema alemão? Na Alemanha, eu tenho uma Câmara Baixa e a Câmara Alta. A Câmara Baixa legisla sobre tributos, ela legisla sobre tributo, vai para a Câmara Alta, que é o Senado. O Senado da Alemanha não tem nada a ver com o nosso Senado. Cada província da Alemanha nomeia o seu representante e tira. Nomeia e tira. Pode ser, inclusive, o governador da província. E se, por acaso, não concordar com um tributo, em cada tributo, é simples. Há um domínio total das províncias sobre isso. Portanto, não passa nenhum projeto, não passa sem uma atuação concreta das províncias. Aí, viu da Austrália, fala, não, mas a Austrália é diferente. O IVA da Austrália é totalmente federativo. E é verdade. Primeira alíquota é de 10%. O IVA da Austrália é federativo, só que a União arrecada e não fica com um tostão do tributo. O tributo vai inteiro para as províncias. A União fica apenas com uma parcela correspondente ao custo da arrecadação. Então, ela não tem interesse no valor, ela não tem interesse no produto da arrecadação. E aí vem uma coisa que eu cito bastante e chama atenção.
que foi a reforma de 2017 da Índia. Eu digo porque a reforma de 2017 foi extremamente bem sucedida. A reforma de 2017, a Índia tinha uma situação muito parecida com o Brasil. Havia um caos tributário, eles não se acertavam, houve uma questão federativa séria, e, ao final, criaram o quê? Criaram um tributo verdadeiramente compartilhado, eu não chamaria dual. Porque tributo dual são dois tributos. Um tributo compartilhado entre a União e as províncias. E o curioso é que nesse tributo compartilhado entre União e províncias, tudo funciona com um Conselho Federativo. O nome não é Conselho Federativo, mas se daqui a pouco eu até gostaria de lhes falar de como funciona o Conselho Federativo na Índia. Mas resultado isso de uma grande discussão entre União e províncias, onde prevalece em termos de votação, prevalece, de alguma forma, ter uma maior participação províncias do que a União. Portanto, a PEC 45, como está desenhada, não encontra paralelo no mundo inteiro para justificar, já ouvi dizer, mas aqui tem a federação daqui ou dali. Eu, pelo menos, não encontrei, e isso é, como eu disse, eu vim aqui também para provocar. Eu gostaria muitíssimo que alguém me apontasse algum modelo no mundo de uma federação como esta que pretendemos implantar com a PEC 45. Trago agora aqui o que diz o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho, caso seja necessário, os números não vou ter de cabeça dos julgados, mas tem um julgado do Veloso, do Carlos Mário Veloso, em que ele diz o seguinte, interpretando o artigo 60, parágrafo 4º, basta que alguma coisa seja que enfraqueça, amesquinhe, reduza as competências locais, que isto tende a abolir a federação. Portanto, essa expressão, o que tende a abolir a federação, não é aquilo que destrói a federação, é aquilo que amesquinha a federação, que reduz a federação, que tira poder dos entes periféricos. A mesma coisa vem a ministra Ellen Grace e diz que a divisão de competências tributárias, a divisão das competências tributárias é como uma espinha dorsal do sistema federativo. Eu me recordo que eu sou da época, Heleno, não foi da época, mas a sua de leitura de Amílcar de Araújo Falcão, viu, Suzy? Amílcar de Araújo Falcão. E ele dizia, aliás, pouca gente escreveu sobre sistema tributário do que aquele pequeno livro de Amílcar Falcão. Ele dizia, as competências tributárias são a base do sistema federativo. Ninguém tem autonomia precisando do dinheiro alheio, ou não tendo condição de legislar materialmente sobre os seus tributos. E é por essa razão que me parece que a PEC 45, conforme o seu desenho atual, ela tem problemas federativos. Eu trouxe aqui uma coisa que pouca gente leu, mas muito interessante, do ministro Gilmar. O ministro Gilmar escreveu um texto, que eu quero citá-lo aqui, Considerações sobre reformas tributárias, é o título do trabalho dele, em Desafios e Perspectivas das Reformas Tributárias. Foi um livro de 2023. O que ele diz é que o Supremo Tribunal Federal, se passar tudo isso, o que o Supremo terá, a judicialização, será em torno de questões federativas. Ele próprio diz que há um forte receio de que haja uma concentração tal de poderes, entendeu, que possa ameaçar o Pacto Federativo. A questão é séria. A questão do Pacto Federativo não é alguma coisa de falar ou simplesmente desqualificar. A questão, como eu estou dizendo, ela é séria e merece ser enfrentada. Eu me dispus a vir a seminário com o único objetivo de, eventualmente, colaborar com alguma coisa. E aí eu imaginava o seguinte,
verificar o que aconteceu no mundo, como é possível fazer uma reforma tributária e preservar o Pacto Federativo. A reforma tributária do Canadá, que eu examinei, cheguei à conclusão de que aquilo não daria certo. Demoraria muito tempo, precisaria da adesão praticamente de todos, enfim, seria complicada. Mas a da Índia teve um resultado espantoso. Eu queria até falar um pouco do que aconteceu do pós-reforma tributária. A Índia está com um surto muito grande, vocês devem ter lido nos jornais, é o país que provavelmente mais cresce do mundo. Há um desenvolvimento enorme e essa reforma tributária colaborou demais com isso. Como funcionou a reforma tributária? Houve uma grande discussão na Índia e criou-se depois uma espécie de um conselho federativo, uma comissão muito parecida com a nossa. Mas a União participa com 1/3 e as províncias participam com 2/3. As votações são por maioria. Porém, as aprovações, não pode haver uma aprovação se não houver 3/4 dos membros. O que significa isso? Com 3/4 dos membros, é impossível, matematicamente, que alguém, conjunto das províncias, ou a União com o termo das províncias, eu tenho 3/4 que tem que ter acordo. Aí eu pensei no simples, Suzy. Pensei no simples. O que é o simples em termos federativos? Nós já temos. O Brasil já tem alguma coisa em que União, Estados e municípios partilham a competência tributária. Nós já temos um tributo que não é de competência comum, é de competência partilhada. Nessa competência partilhada, no Simples nós temos União, Estados e municípios e funciona. E a pergunta, por que não pensarmos, eu não pretendo copiar o Simples não, mas por que não pensarmos numa fórmula similar à do Simples? Por que não pensarmos, misturado com a Índia, e pegando a experiência que deu certo? Por que não pensarmos em criarmos um conselho federativo e que esse conselho possa ter, eu diria, pode ser 1/3 da União, 1/3 da União, 1/3 dos estados e 1/3 dos municípios. Eu colocaria com 1/3, 1/3, 1/3, porém, as deliberações seriam tomadas necessariamente por 3/4. Se a União e o Estado se unissem, não daria certo. Só funcionam se der acordo. Se não der acordo, não funcionaria. Com isso, eu não teria mais um tributo da União. Eu teria um tributo de competência compartilhada. Até porque, dentro dessa minha sugestão, eu faria com que, o mesmo que, mais uma vez, copiando Canadá e Índia, que houvesse uma ratificação do tributo pelos estados. Se os legislativos estaduais ratificarem o tributo, aí eu tenho uma competência verdadeiramente compartilhada. E numa competência compartilhada, eu diria que o Pacto Federativo fica preservado e o país pode evitar uma situação delicada. Eu temo, politicamente, que essa concentração de poder, 91,57% do poder de legislar sobre tributos na mão da União é alguma coisa, a meu ver, que, se puder, deva ser evitada. Se eu tiver mais uns minutos, senhor presidente. Tenho. Eu gostaria apenas, eu não quero passar da hora, chame a atenção, por favor. Não é porque trabalhamos juntos que você não vai fazer. Temor reverencial. Uma vez chefe, sempre chefe. Eu apenas queria dizer uma coisa, e sobretudo, Suzy, entre tantos, aqui para reflexão. O problema da alíquota. Vem e diga, não, mas o problema federativo, afinal de contas, as alíquotas serão fixadas pelos estados e pelos municípios. Minha gente, as alíquotas são fixadas pelos estados, pelos municípios e pelos municípios a partir de uma alíquota de referência feita pelo Senado Federal.
Se nós diminuirmos todas as alíquotas, se um município diminuir a alíquota, tem que diminuir de todos os produtos. Se diminuir de todos os produtos, ele vai perder a arrecadação. Eu não vejo no Brasil um município qualquer diminuindo todas as suas alíquotas e perdendo a arrecadação. Eu acho isso improvável. Pode acontecer, mas que é improvável é. E se aumentar a alíquota, continuo no exemplo do município. Não estou querendo pegar São Paulo, não. Município normal, nem Campinas. Quero pegar aqui um município normal, de 100 mil habitantes, coisa de 50 mil. Se ele aumentar a alíquota, as pessoas vão fazer a compra no município vizinho. Pega o seu carro, vai comprar no município vizinho, vai pegar o serviço no município vizinho. Portanto, isto é marginal. Agora, eu sei que é marginal, mas alguém diria, mas ainda há alguma competência. Eu concordo, há uma pequena competência. Mas será que essa pequena competência justifica poder falarmos em autonomia? Eu me lembro do imposto de importação, do imposto de exportação, do IOF, do IPI, cujas alíquotas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo. E ninguém, creio eu, utilizou esse exemplo para dizer que o Poder Executivo tem competência legislativa nessas matérias. E mais, com maior liberdade do que agora, no desenho da PEC 45. É por todas essas razões que eu diria que, sim, a minha sugestão que eu faço, tentando aprimorar, já falei para os relatores, tentando aprimorar o projeto, é que exista um tributo de competência compartilhada. Eu acho que o Conselho Federativo pode ser um órgão fundamental para isso, com outro desenho. A ratificação pelos estados do decidido na lei complementar seria também alguma coisa que atenderia ao Pacto Federativo. Ficam aqui, portanto, algumas ideias e eu aguardo aqui as considerações dos colegas. Muito obrigado. Meu. Obrigado, doutora Milton. São várias colocações importantíssimas, as quais compartilho muitas delas, e também penso um pouco na própria arrecadação em si. E várias das colocações que foram colocadas, eu acho que são no sentido de se equalizar o papel do Conselho Federativo a partir do texto que existe hoje, para adequá-lo a uma realidade mais técnica. Temos hoje uma tragédia no Rio Grande do Sul, e fico pensando aqui como ficaria o Estado aguardando o repasse do Conselho Federativo, da parte dele, do IBS, se realmente isso na prática vai funcionar. Se a gente pensar hoje as discussões que existem com relação a atrasos, a questões de cálculo do repasse do ICMS para os municípios, por exemplo. Então, são vários ângulos que o tema tem que realmente ser pensado, não são questões simples e esperamos que ainda tenha, apesar da agenda no Senado ser uma agenda realmente opressora quase, pelo curto período de tempo em que os debates estão ocorrendo, mas que se aprofunde, se pense em alternativas, que é o que a gente está colocando aqui, e que podem ser, eventualmente, acreditamos, até melhores do que está sendo colocado lá. Com esses comentários, eu queria passar a palavra agora com o professor Heleno Torres, que também a presença aqui muito me honra, me abrilhanta, e também é um privilégio para mim que fosse orientando na USP, com quem eu fiz o mestrado. Portanto, é uma alegria tê-lo aqui conosco hoje, e já te passo, sem qualquer demora, a palavra. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Prazer estar aqui nessa mesa, ladeado pela minha querida amiga Suzy, que fez um trabalho magnífico com a Karen, com os amigos presentes aqui, que fizeram acontecer esse evento, não é, Antônio? E isso capitaneado aqui pelo Dr. Mário, pelo Dr. Renato Silveira, nessa coincidência fantástica entre o IASP e a ASP, para promover um grande debate sobre os temas, né, da reforma tributária que estão a merecer ajustes e contribuir, desse modo, para o aprimoramento do texto. Isso, para mim, é uma forma muito correta, muito positiva de atuar em conjunto com as instituições, academia e parlamento, criando e trabalhando, né, o
processo de construção do direito, né? Sempre somos, né, lawmakers nesse sentido. Queria cumprimentar o meu querido amigo Hamilton Dias de Souza, né, dizer que o vi com muita atenção, e a provocação que ele menciona foi de uma reunião que tivemos na Fiesp, há, não sei, uns 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, onde ele apresentava ali uma série de razões para por que deveríamos ter uma reforma tributária e aprovar e levar a cabo essa reforma o mais rápido possível para aprimoramento do sistema tributário nacional. E é indiscutível, ninguém é contra isso, né? Mas sempre tive minhas resistências às duas PECs, tanto a PEC 45 quanto a 110, porque os textos originais pecavam muito pela técnica, ainda pecam, se pensarmos no texto da emenda, dessa proposta de emenda constitucional número 45, ainda temos muitos aprimoramentos a serem feitos, mas acho que evoluiu bastante. Acho que evoluiu e nós temos agora uma decisão política. Há uma decisão política muito clara da Câmara de Deputados. Logicamente, muitas vezes a Câmara de Deputados aprova leis, projetos de leis que vão ao Senado da República e o Senado não concorda. Isso é da política, isso é do processo político, não é? Uma proposta de emenda à Constituição aprovada por um quórum extremamente relevante, mais de 400 deputados, mesmo que a maioria não tenha lido, não importa, há uma construção política de partidos favoravelmente à reforma. E esses partidos não mudam no Senado, né? Eu tive a oportunidade de participar da primeira audiência pública. Lá estiveram vários senadores da oposição, praticamente só o senador Randolfo Rodrigues presente como líder do governo. E o que eu pude perceber é que todos diziam, olha, nós vamos aprovar, só que temos aqui uma observação a mais, precisaríamos atender demanda X ou Y. Então, isso mostra que, efetivamente, o Senado da República vai aprovar o texto da reforma tributária. E, para minha perplexidade, Hamilton, e não é o seu caso, eu ainda vejo colegas que insistem na tese do contra, né? Que é impossível, será impossível que esta reforma não se concretize, daí porque a importância de eventos como este, de terem um papel de contribuição para o fortalecimento das instituições e, especialmente, para o acabamento, né, do aprimoramento desse texto. Então, queria cumprimentar minha querida amiga Suzy, que trabalhou arduamente aqui na construção deste evento. Eu tenho tratado de vários temas que estão aqui colocados e eu queria retomar alguns deles, né? Então, não vou aqui fazer uma ordem, não vou cansá-los, né, artigo por artigo aqui, do nosso texto, mas eu quero fazer algumas abordagens tópicas. A primeira delas é com relação ao tema do Pacto Federativo. Eu estive em Lisboa, num evento no final de junho, e conversei bastante com o governador de São Paulo sobre os impactos da reforma tributária para o Estado de São Paulo naquele momento. E, logicamente, nós temos 3 mudanças pesadíssimas para a estrutura do federalismo brasileiro. A primeira delas é a mudança de origem para destino. Essa tem uma repercussão enorme. A segunda é a questão das transferências de receita. Os tributaristas geralmente não estudam ou não se preocupam com transferência de receita. Eu, como sou titular de Direito Financeiro, para mim, eu não concebo uma coisa sem a outra, né? Então, nós temos que ter... tem competências tributárias, mas tem, do outro lado, o financiamento dos estados e municípios como pauta do federalismo. E, dentro desse conjunto de elementos, temos as transferências do produto arrecadado da União para estados e municípios e dos estados com os municípios. Então, nesse conjunto, nós formamos o que conhecemos como federalismo cooperativo. Esse federalismo cooperativo, portanto, ele não vive só de competências. As competências são mecanismos para autorizar a instituição de tributos, mas que alguns deles são partilhados
com as demais unidades da federação. Então, muito bem. O grande embate vem numa terceira onda, que é a supressão do imposto sobre serviços dos municípios e consolidação deste com os estados. Então, nós temos origem e destino, nós temos uma nova repactuação federativa das transferências de recursos e nós temos a supressão do imposto sobre serviços, que é de financiamento dos municípios, passando para os estados, que depois fará essa transferência. Então, esse é o primeiro ponto importante. Por quê? Porque tudo isso muda completamente o modelo federativo que nós conhecíamos até hoje. E é por isso que o professor Hamilton diz, bom, aqui o que vai ser, não é, um tributo dual nesse contexto? Na verdade, nós não temos como, pelo menos aos meus olhos, trazermos, Hamilton, o conceito do comitê gestor do Simples para o Conselho Federativo, porque o comitê gestor do Simples é um comitê gestor da União, gerindo a consolidação desses tributos, porque também tem tributos federais, né? Temos ali as contribuições, temos outros, e dentro do comitê gestor, nós temos entidades que não são necessariamente apenas aquelas dos entes federativos envolvidos. Esse Conselho Federativo, concordo com a sua apreciação no que corresponde ao tema propriamente dito dos impactos federativos. Há uma potencial afetação ao pacto federativo. Isso eu tenho repetido em diversas ocasiões. E acho, sim, né, que nesse ponto o governador de São Paulo se ouve muito bem ao colocar com muita clareza, junto com o ministro Fernando Haddad, suas preocupações em relação aos prejuízos que os governadores dos estados mais ricos talvez tivessem com relação àquele modelo que estava ali de governança. E aí foi alterado a estrutura da construção original, que era uma representação de todos os estados, todos os municípios, para uma proporcionalidade. Isso também ainda não resolveu o problema. Nessa primeira audiência, o que nós percebemos é que muitos senadores incomodados com essa situação, e há uma postura de alguns senadores de chamar o Conselho Federativo para ser subordinado ao Senado da República, que não é má essa ideia. Ela não é má por quê? Porque seria uma subordinação àquela casa de representação do federalismo, não é? Agora, uma coisa é certa, esse Conselho Federativo não pode ter poderes políticos, não é? Então, das suas funções seria de propor projetos de lei complementar em matéria de IBS. E, com isso, eu sou radicalmente contra também, né? Eu acho que um Conselho Federativo deve, no máximo, estar alinhado com aquilo que outros países conhecem como agências tributárias. Eu até denomino isso de agência tributária federativa, né? Fiz essa sugestão, inclusive, no Senado, acho que foi muito bem recebida. Agências tributárias existem na Argentina, na Itália, na Espanha, Portugal, França. Uma agência tributária ela não tem poderes de definição de políticas públicas, fazendárias ou fiscais, não é? Ela tem unicamente papel de arrecadação de tributo. Então, ela estaria gerindo a arrecadação dos tributos e permitindo, com essa gestão, a identificação de origem, destino, onde está o momento da saída, qual é o destino. Então, vamos somar as alíquotas do estado de destino mais o município de destino. Pronto, então temos a alíquota final. Se é igual a padrão ou não, isso vai depender da legislação desses estados e municípios. Pois bem, aí teremos a identificação da operação e depois a tomada de crédito com relação a quem comprou, se tem ou não direito, e como isso será feito, etc. Tudo isso é papel da agência de arrecadação. A agência não pode ter papel de fiscalização, não pode ter papel de aplicar sanções, de decidir, de tratar de processos tributários. Então, tudo isso é matéria, continua sendo, digamos assim, de natureza típica da autonomia federativa de cada ente.
E é por isso que eu acho que, fazendo a distinção muito clara entre um Conselho Federativo com caráter de agência e outro, e as unidades federativas continuando com as suas competências de fiscalização, de julgamento, de aplicação da legislação, ao meu ver, nós teremos atendido esse requisito. Porque o grande mote aqui de uma lei nacional é realmente tirar dos estados aquilo que serviu como mote para a destruição do sistema tributário brasileiro. Quem destruiu o sistema tributário brasileiro tem nome, né, e é muito claramente identificado no nosso ordenamento, que é o chamado CONFAS, que é de tão ruim, ele nem existe, né? Não tem uma sede, não se identifica territorialmente, nem fisicamente o CONFAS. Ele é uma entidade que, de repente, joga convênios, né? Ele vai jogando convênios. E dispersando esses convênios, a maioria totalmente inconstitucionais. A prática da tributação brasileira foi aceitando esses convênios, foi aceitando esses protocolos, que tratam de alíquota, base de cálculo, de tudo do ICMS, tudo inconstitucional. Mas foram aceitando. Todos nós fomos aceitando as burlas da Constituição do CONFAS. E foi o CONFAS que destruiu. E eu dizia, o Conselho Federativo não pode se transformar num CONFAS institucionalizado, aí sim, com sede, com dinheiro e com poder. E isso é gravíssimo. O CONFAS não pode ser repetido no Brasil. O CONFAS tem que ser extinto e nunca mais, neste país, nessa federação, pode se repetir a existência de um órgão com tantos poderes e tanta capacidade de destruição como foi o CONFAS aqui, como é, né? Porque continua a existir. Então, o Conselho Federativo não pode repetir esses erros. E eu acho que no modelo que está, ele repete fortemente, porque esse modelo de Conselho Federativo foi proposto pelo CONCEFAS, que, na verdade, o CONFAS é tão ruim que os próprios secretários de Fazenda abandonaram e criaram o CONCEFAS, né? Que é outra desgraça, mas, enfim, vamos deixar esse assunto para outro momento. De tal modo que eu quero só destacar esse ponto, porque eu acho que é muito importante, por questão federativa, e aí o ministro Gilmar Mendes tem toda a razão. Se nós não resolvermos o problema do CONFAS, do Conselho Federativo nesse momento, isso pode ser repetido no futuro, com graves prejuízos ao federalismo brasileiro. Pois bem, passemos então a alguns pontos que eu acho que são cruciais. O primeiro deles é que há muitas matérias que vão entrar em vigor de imediato e as pessoas não estão se dando conta. Por exemplo, nós vamos ter aumento da contribuição de iluminação pública, que agora se expande de forma... os municípios, como irão perder o ISS, se apropriaram de algumas mudanças da legislação. Uma delas é do IPTU, né, que faz alguns ajustes no IPTU, e tem umas outras mudanças silentes. Uma delas é da contribuição de iluminação pública. Ninguém fala nada sobre isso. Só que ali está dito que agora não é só uma contribuição do serviço de iluminação pública, mas também para a sua expansão, para suas melhorias. Então, isso justifica o quê? Aumento de carga tributária da contribuição, né? Não tenho a menor dúvida disso. No volume, seguramente, que vai ter uma cara de tributo seletivo sobre iluminação pública. Mas, como ninguém está falando nada, porque devem estar todos aceitando que isso aconteça de forma pacífica e natural. Eu, sinceramente, sugeriria considerar aqui a redução, a restrição dessa expansão da contribuição de iluminação pública, colocando limites muito claros a essas tentativas e vinculando, inclusive, a receita exclusivamente aos gastos com iluminação pública. O mesmo eu também digo sobre o imposto seletivo. Havia uma ideia original no Brasil de criar um excise tax, um tributo que fosse seletivo, logicamente, para algumas matérias, né? Eu tenho um querido amigo em Portugal, Sérgio Vasques, que quando foi o equivalente secretário da Receita Federal lá de Portugal, ele defendia muito os sin taxes, né, os tributos do pecado, né, sobre cigarro, bebida, jogos, essas coisas. Nós ficamos ao meio do caminho. Nós estamos criando um imposto, não é um imposto seletivo. É um erro chamar isso de imposto seletivo. Ele é um imposto vinculado a duas funções.
que são ambiental e de afetação à saúde. Só. Não é um imposto seletivo. Não é um excise tax. Não é um imposto sobre pecados, né? Sobre os vícios, né? Alguma coisa assim. Não. É um imposto que tem uma função regulatória aplicável estritamente nos casos onde houver afetação à saúde ou ao meio ambiente. Bom, há com que se preocupar? Há muito com que se preocupar. Primeiro que ele não é um imposto adicional, como também outros estão interpretando. Na verdade, esse tributo ele tem um caráter muito peculiar. Ele vai ser criado dentro dessas funções pela União. Logicamente, a União tem que demonstrar a vinculação com essas matérias, só que aí surgem curiosidades. Não é? A primeira, meu querido Mário, é que não tem destinação. Então, a destinação, a razão, professor Renato Silveira, é para, supostamente, evitar que ou melhor, assegurar que o tributo irá incidir sobre certas hipóteses que possam gerar danos à saúde ou ao meio ambiente. Então, há um efeito aqui de controle. Acontece que o destino é a arrecadação geral. Se o objetivo fosse efetivamente gerar afetação unicamente a esses dois domínios, o que deveria ser feito? Destinar as receitas, os recursos, exclusivamente para gastos de saúde pública ou para recuperação dos danos ambientais. Então, vamos pegar aqui meu primo Gustavo Ventura, que está aqui, nosso presidente da federação, né, que é o nosso representante da Federação dos... O sogro dele tem uma usina de açúcar e, recentemente, decidiu, por um hobby, fazer cachaça artesanal. E a cachaça artesanal mineira, pernambucana, de onde for, é indiscutivelmente bebida alcoólica. Mas está ganhando foros de expansão internacional como uísque, vinho. Né? As pessoas tomam isso como se fosse um hobby. Né? Não para se alcoolizar e cair, porque qualquer álcool levará a isso, né? Ao alcoolismo, etc. Bom, então vamos punir o produtor de cachaça com uma alíquota muito elevada, unicamente por ser bebida alcoólica. Deveras, de certo, isso pode até trazer uma perda de mercado para esse produto na sua concepção internacional, né, na sua expansão internacional. Efetivamente, é isso que se quer? Pode ser. Podemos criar aqui um adicional para a cachaça. Pode-se criar também para o refrigerante, porque, afinal de contas, refrigerante engorda, né? E refrigerante pode trazer males severos à saúde das pessoas. Bebido em excesso talvez traga, assim, os piores dos males, né? O sujeito pode, além de obesidade, ainda ter problemas glicêmicos e etc. Pois bem, então, por isso, vamos aumentar a alíquota do refrigerante. A pensar dessa forma, então, aí sim, vamos criar adicionais de tributos sobre matérias que não têm nada a ver, sobre um ponto de vista de arrecadação, mas unicamente justificado por afetação à saúde. Ora, se essa é a justificativa, então, a destinação da receita tem que ser vinculada aos tratamentos de saúde, de gastos da saúde pública com essas situações específicas. Isso me parece que restringiria essa capacidade, né, deletéria ou bastante duvidosa sobre os seus limites. E é preciso ter, sim, limites. E eu acredito que até mesmo a Constituição deva fazer isso, como tem o IPI. As alíquotas do IPI têm limite de até 70%, estão previstas em lei. Então, nós precisamos trazer para esse imposto limitações muito claras sobre o alcance dessa extrafiscalidade que está aqui. Né? O Health Tax é uma realidade no mundo. A OCDE recomenda a existência desses tributos, mas recomenda a existência desses tributos com vinculação. Recentemente, eu recebi um livro muito bem elaborado de uma autora carioca, Raquel Del Vecchio,
que trata justamente dessa matéria dos health techs, e ela chega também a conclusões semelhantes, como determina a própria OCDE. Passando só para fechar essas questões todas, eu diria, há muitos temas que nós precisamos contribuir, sim. No artigo 145 tem lá um rol de princípios. Eu, sinceramente, suprimiria esses princípios em proveito pelo bem da estrutura de contencioso que isso pode gerar. São princípios extremamente vagos, podem trazer danos irreparáveis à arrecadação tributária. Agora, se for para manter, então vamos colocar a segurança jurídica lá também. Vamos colocar outros princípios que não se encontram ali presentes. Eu, sinceramente, acho que é um rol de princípios que ninguém vai dizer que é contra, não há como alguém dizer que não aceita, né, no artigo 145, está aqui, vejam o que diz o artigo 145, no seu parágrafo terceiro. O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade. Bom, o IBS ser simples, convenhamos, né? A inconstitucionalidade já começa da Constituição, né? Uma emenda constitucional com essa extensão de 40 páginas já não se mostra tão... transparência da justiça tributária e do equilíbrio e da defesa do meio ambiente. Bom, isso efetivamente não faz o menor sentido, né? Eu, sinceramente, recomendo a supressão integral desse parágrafo terceiro. Vou fechando aqui. O outro ponto que eu acho que é importante é o seguinte: eu concordo que há muitas exceções. Agora, há alguns pontos que eu acho absolutamente contraditórios. Está previsto que a alíquota reduzida para transporte de passageiros e também para aviação regional. A aviação normal não tem previsão nenhuma de redução. Ora, a aviação civil no Brasil não paga ICMS, não paga PIS/COFINS sobre arrendamento mercantil, não paga ICMS sobre arrendamento mercantil, de tal modo que as aeronaves que voam no Brasil por arrendamento mercantil, sobre esses serviços, não incide nem ICMS, nem PIS/COFINS. Passagem aérea. Nas passagens aéreas internacionais, o mundo inteiro, ninguém cobra IVA no mundo sobre passagem internacional, porque se entende que aqui tem exportação de serviço, e o mundo inteiro não cobra sequer IVA sobre combustível em voos internacionais. O que é que aparece nessa reforma? A tributação full para todas as passagens aéreas. Isso é uma atrocidade. Quer dizer, nós sairemos do zero de alíquota para uma alíquota cheia sem crédito nenhum, porque quando você faz esse tipo de transferência, quem vai pagar na ponta? O comprador da passagem aérea. Ele vai pagar 25% a mais de cara na passagem aérea, né? Sem falar dos custos adicionados que, logicamente, não serão compensados. Então, eu diria aqui que a inclusão de uma alíquota diferenciada para as passagens aéreas, para não só transporte de passageiros, mas transporte de passageiros, inclusive aéreo, não é? Na verdade, isso deveria incluir todos os transportes coletivos de passageiros. Agora, deixar de fora transporte aéreo é punir pobre que anda de avião. Me desculpem, mas é só para isso. Porque todos nós vamos poder pagar os 25% a mais. Só que nós vamos suprimir o acesso das pessoas mais pobres à aviação civil. E, por fim, eu quero destacar que, nessa estrutura, nós temos referências aqui, 57 vezes há referências à lei complementar. A lei complementar, obviamente, não precisamos de 57 leis complementares, mas precisaremos de uma lei complementar nacional que seja simplificadora, que consolide todas essas hipóteses em uma única, não é? E que nós tenhamos, sim, um tratamento por parte do legislador complementar de redução dessas divergências que assegure ou que garanta, né, uma melhoria do sistema tributário. Eu só diria aqui, nesse ponto, que a reforma tributária não termina com a aprovação no Senado da PEC. Ela simplesmente
começa com a aprovação da PEC 45 pelo Senado. Por quê? Porque o espaço da Constituição é o espaço das competências e das limitações ao poder tributário. Na verdade, tudo que não seja limitação ao poder tributário e que não seja competência não pode sequer estar no texto. Acho até que o Senado deveria reduzir largamente todo esse conteúdo que está aqui na Constituição. E deixar no texto, para a lei complementar, essa tarefa, né, de realizar realmente a construção do tributo. Mas, para mim, o trabalho de reforma tributária começa quando terminar efetivamente a aprovação da PEC 45. Aí sim nós vamos começar a reforma tributária propriamente dita, e aí, de novo, o IASP e a ASP seguramente terão um trabalho muito importante para oferecer as mudanças que precisarão ser feitas nessa lei complementar. Muito obrigado. Obrigado, professor Heleno. Importantes e únicas considerações aqui para engrandecer o nosso seminário hoje, nessa manhã. Eu colocaria rapidamente, só para dizer que, como se bem colocou, o CONFAS realmente implementou várias reformas tributárias ao longo do tempo e que foram aceitas, com exceção daqueles contribuintes que realmente se movimentaram e foram a campo brigar com ações judiciais, buscar tratamentos específicos e pontuais, porque realmente não foram poucas os convênios que foram editados e que realmente implementaram alterações a inúmeras regras que constavam, inclusive, da Constituição Federal. Com relação à aviação, né, eu adicionaria as empresas de catering também, e essas também participaram de várias disputas em que foram exigidos delas ICMS no fornecimento de refeições para voos internacionais, e que também aqui, depois de muita briga, já tem uma jurisprudência favorável nesse sentido, vão se voltar a ter essa carga tributária adicional. Então, com essas colocações, eu queria passar a palavra agora para a doutora Suzy Hoffmann. O professor Eurico, infelizmente, não poderá participar agora da abertura, deve se unir a nós no encerramento do evento. A doutora Suzy, além de grande companheira e amiga, mestre e doutora em Direito Tributário pela PUC, é do IASP, diretora de comunicação e advogada. Então, Suzy, agradeço sua presença, agradeço mais uma vez todo o seu empenho na organização do evento, e a palavra está com você. Bom dia a todas e todos. Só quero cumprimentá-los, dizer da alegria de ter conseguido fazer esse evento, agradecer a confiança do Renato, que acho que vai ter que se ausentar nesse momento, porque eu sei que ele tem outra reunião, do Heleno, do Mário, do Amêndola e da Karen, né, porque nós fizemos juntos esse evento. E esse evento, até combinei com o Eurico que eu falaria por ele, surgiu justamente de um webinar que foi feito entre Heleno e Eurico, em que Heleno colocou tantas questões importantes que teriam que ser melhoradas nessa proposta, e aí depois encontrei o Heleno no Congresso da BDF, e nós falamos, e se fizéssemos um evento para acolher essas propostas dos professores envolvidos, das pessoas, sem o necessário comprometimento das nossas entidades, porque é muito difícil, né, a gente aprovar isso nas entidades. Então, a grande ideia e nós já ouvimos aqui do professor Hamilton, do professor Heleno, diversas sugestões. Então, a sistemática desse evento vai ser, cada mesa, ouvir dos palestrantes as respostas a questões que já foram previamente colocadas. Em cada mesa, vamos ver se é possível apurar consensos, e desses consensos vamos fazer um documento dessas sugestões consensadas nas mesas, para que possamos levar para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o relator, Eduardo Braga, e para todos os senadores, para que essas contribuições, o que nós entendemos é o seguinte: nós estudamos muito, né, o tema, nós tributaristas. Então, às vezes a gente só fica nos seminários, nos webinars, e não fazemos chegar essas importantes colocações para o Senado, para os senadores e para aqueles que estão escrevendo. Então, esse é o nosso objetivo. Então, são só essas considerações iniciais, agradecer a confiança, dizer que o Eurico aqui me mandou uma mensagem pedindo desculpas, é que ele também ia participar de outra mesa, aí teve uma confusão de horários, mas ele vai participar, e da alegria dele em poder participar desse evento e saber que a proposta inicial dele está sendo melhorada, poder ser melhorada aqui com as nossas sugestões. Eu acho que a gente já está no horário para começar a próxima mesa, né, Antônio? Obrigada.
Eu queria, então, antes de encerrar, infelizmente não podemos dividir a palavra novamente em razão do horário, mas na linha do que a professora Suzy colocou, a ideia realmente é a apresentação dessas sugestões para o Senado Federal, que vão ser resultado do trabalho de cada uma das mesas individualmente. Esses trabalhos, na linha do que a ASP e o IASP têm feito de fomentar o debate, são resultado do trabalho dessas mesas, não significa obrigatoriamente a visão das instituições em si. A ideia é promover e as instituições vão encaminhar essas conclusões. Mas essa ressalva é importante, porque realmente cada instituição tem a sua governança corporativa. Dito isso, eu queria também registrar e agradecer a presença do Dr. Gustavo Ventura, presidente da Federação de Institutos Advogados, com assento no Conselho Federal. Mais uma vez, agradecer de coração a presença do professor Heleno, aqui conosco nessa manhã, Dr. Hamilton Dias de Souza, a professora Suzy, e com isso, encerrar aqui a nossa abertura e dar início à primeira mesa. Agradeço.